Nós sabemos o que é observar uma planta, nós sabemos o que é observar uma criança, nós sabemos o que é observar uma cadeira, mas você sabe o que é observar a si mesmo? E você sabe a que alturas essa faculdade, esse poder tão simples, ele tem de nos levar e de nos transformar? Olá pessoal, eu Rafael, do ftbrasil.net.br. Eu quero falar para você hoje sobre o poder da autoobservação. Bem, para começar, nós precisamos entender o seguinte, gente. O que é o poder da atenção? A atenção, ela é uma coisa que é tão abstrata que a nossa mente ela não consegue compreender isso com profundidade. Mas a gente consegue dar pistas para direcionar isso. Quando você escuta o som de um passarinho, por exemplo, como esse que está cantando agora, quando você apenas ouve o som do passarinho, o que acontece dentro de você? Esse espaço de silêncio, esse espaço de abertura, esse espaço de percepção, é o que nós chamamos de o poder da atenção. Ouvir as coisas sem rótulos, sem julgamento. Ver as coisas sem rotular, sem colocar uma discriminação, sem fazer com que isso seja um item de supermercado, em que a gente coloca uma etiqueta nela. E queremos que essa coisa se comporte conforme a nossa etiqueta. Observar, colocar a atenção nas coisas que estão ao nosso redor, significa ver as coisas como elas são, sem a necessidade da interpretação da mente, sem a necessidade do rótulo mental, porque a atenção, a observação, eles estão além da mente. A mente se transforma nesse momento num vidro transparente e nós vemos através dela. Nós apenas observamos, mas ela não tem cores. Esse espelho não se transforma, esse vidro não fica cinzento, não se transforma num óculos amarelo. Ele clareia e nós vemos as coisas como elas são. A grande questão hoje é, primeiro, nós perdemos a nossa capacidade de observar porque a mente ela se transformou num óculos colorido. Então nós vemos as pessoas conforme os nossos óculos, nós vemos as circunstâncias conforme os nossos óculos e nós rotulamos as pessoas conforme as nossas crenças, e transformamos as situações em problemas, conforme o nosso próprio modo de interpretar aquela situação. Então, entender o poder da atenção e o poder da observação começa a gente precisa aprender a observar as coisas sem a interferência da mente. O que significa isso? Conhecer as coisas através de um nível superior ao nível de interpretação e de diálogo mental. Vamos pegar um exemplo simples? Você vê uma pessoa, você conhece uma pessoa nova que entra na sua vida. Automaticamente a nossa mente ela começa a descrever rótulos para ela. Tá? Esses rótulos nem sempre são em relação à aparência, mas em relação ao modo como ela se expressa, sobre os seus assuntos mais comuns, sobre o que é que ela fala, sobre os seus gostos. E quando essa pessoa tem gostos que são mais ou menos parecidos com os nossos, nós dizemos, nossa, simpatizei com ela. Pelo contrário, quando ela pensa diferente, a gente diz, criei uma antipatia. Tá? Não simpatizei muito com essa pessoa. Isso é a interferência da mente, criando rótulos, vendo as coisas e interpretando conforme o seu próprio conteúdo mental. Nós fazemos isso com pessoas, nós fazemos isso com circunstâncias o tempo todo. Por isso, entre outras coisas, nós atraímos para a nossa realidade pessoas e circunstâncias que são afim conosco. Tá? Isso é a lei da atração. Tá? Você não atrai coisas que você deseja, você atrai coisas que são como você. Tá? O tempo todo, nesse exato momento. Quando a gente aprende a observar as pessoas, por exemplo, nós vamos aprender a vê-las sem a necessidade do rótulo mental. O que significa? Nós começamos a perceber o interior delas, além do nosso óculos cor-de-rosa, azul, amarelo ou cinzento.
Nós começamos a reconhecer o ser que existe dentro daquela pessoa. Nós começamos a ver que por trás dos condicionamentos, por trás das dificuldades, por trás dos jeitos, não importa certos ou errados, existe um ser. Existe vida. Existe uma partícula divina que alimenta aquela pessoa assim como alimenta a mim. Existe um reconhecimento da divindade. A partir desse espaço, nós começamos a ter um relacionamento mais verdadeiro com aquela pessoa, mesmo que ela não veja o mundo como nós. Nós começamos a nos relacionar com ela sem o nosso óculos, sem interpretar personagens. Da mesma maneira que a atenção voltada para o lado de fora nos dá a capacidade de ver e de reconhecer as coisas como elas são, então essa atenção voltada para o lado de dentro dá a capacidade de reconhecer quem nós somos, além da mente discursiva, além do rótulo. Nós podemos saber, por exemplo, o que é raiva. Nós podemos até colocar um rótulo para nós e dizer, não, eu tenho muita raiva dentro de mim, eu sou depressivo, eu sou preguiçoso. Nós podemos falar e pensar a nosso respeito aquilo que nós quisermos. Não importa o termo que a gente utilize. Pode ser até termos bons. Não, eu sou bonito, eu sou charmoso, eu sou poderoso, eu mereço. Não importa o termo que a gente utilize. Não passam de rótulos mentais em relação àquilo que nós somos de verdade. Mas para que nós possamos nos conhecer, além dos rótulos, então nós temos que desenvolver a capacidade de nos observar. Qual é a importância então da observação? Você pode, por exemplo, estar engajado num caminho de autotransformação. Se você conhece o meu trabalho, por exemplo, e conhece EFT, talvez você seja um daqueles alunos que são assim, dedicados e que fazem 30 minutos de EFT todos os dias. Se você está buscando uma ferramenta mais transformadora ainda, talvez você faça 1 hora de meditação por dia. Eu vou dizer, meus parabéns, continue na sua jornada. Só que por mais que a gente pegue essa hora de silêncio interior, por mais que eu pegue 1 hora de EFT, ou não importa a ferramenta que você possa ter para fazer transformação de condicionamentos mentais, se você não aprende a se observar no dia a dia, se você não aprende a colocar atenção para dentro de você no momento em que esses mesmos condicionamentos aparecem, no momento em que aquela raiva, aquela tristeza, aquele medo surgem dentro de você, você está perdendo o momento mais precioso para você se conhecer. Você está flutuando no oceano, com aquele mar de ondas emocionais à sua volta e sem nem mesmo se dar conta disso. Então, a ferramenta mais altamente transformadora que nós temos em termos de mudança, de desenvolvimento, de autoconsciência, de crescimento, de iluminação, chama-se a capacidade de você observar a si mesmo durante o dia a dia. Quais são as suas reações diante de certas pessoas que você não se sente à vontade? Porque uma coisa é dizer, eu não gosto daquela pessoa. A outra coisa é aprender a observar a pessoa, além da mente. E outra ainda mais interessante é aprender a observar a mim mesmo diante daquela pessoa. Quando nós aprendemos a nos observar, a observar os nossos pensamentos mais comuns, a observar as nossas emoções mais frequentes, nós começamos a fazer uma separação de quem sou eu, para quem são os meus pensamentos, para quem são as minhas emoções. Eu começo a me separar daquilo que nós chamamos no vídeo anterior de problemas. E perceber que os problemas na realidade são reações condicionadas diante de circunstâncias da vida. E que se eu mudo essas minhas reações, aquilo que eu chamo de problemas diminuem, deixam de existir, se transformam em oportunidades bonitas de crescimento, se transformam em situações de aprendizado. Quanto mais fundo nós avançamos na questão da atenção para dentro de si, da autoobservação, mais fundo você entra dentro de você mesmo. E para isso, gente, não tem limite. Você pode começar hoje, você pode praticar durante 1 ano, você pode praticar durante 10 anos.
E você sempre vai perceber que esse espaço interior, ele é muito amplo, ele é infinito. Ele faz com que aqueles pequenos rótulos que a nossa mente coloca para as situações da vida, eles pareçam só cartões postais, opacos, sem vida, diante da realidade de você encontrar-se dentro de algum lugar. A partir desse momento você passa a existir e não apenas responder. Você é, não apenas repete. No caminho da autotransformação, muitas ferramentas podem fazer para nós a diferença. Quando nós aprendemos a entrar nesse espaço de observação, de atenção plena cada vez mais, um dos primeiros presentes que nós vamos perceber que a vida nos dá, por desenvolver essa nova qualidade, essa nova capacidade, chama-se a capacidade de deixar de sofrer. Aí você começa a perceber que as situações em que você vivia no seu passado não eram mais do que filmes na sua mente. E à medida em que esses filmes vão deixando de ter importância, de ter peso, de ter qualquer tipo de validade para você, mesmo que nós tornemos a enfrentar alguma situação de vida que seja muito parecida, similar, talvez igual, a gente tira aquilo de letra. Porque a maneira como nós enfrentamos a situação, o estado de consciência que nós vamos estar para viver aquilo, ele se transformou. Tá? Então a parte mais importante é, o que esse vídeo busca trazer? É muito interessante porque a nossa mente ela não consegue aprender coisas que estão além dela. Então o vídeo é um mapa. Tá? As palavras elas servem apenas como um guia, como um roteiro, para que nós possamos entender o que é observar. A gente sabe o que não é observar. Tá? Observar a si mesmo não é dizer assim, eu sei que eu tenho raiva. Observar a si mesmo não é sentir aquela emoção e falar, nossa, agora eu estou me explodindo de raiva. É uma parte muito pequena do processo, mas ainda existem rótulos. Observar a si mesmo não é dizer, nossa, eu me sinto tão mal por ter tomado aquela atitude no passado. Isso faz parte da percepção, mas ainda existem rótulos. Aprender a observar a si mesmo é aprender a ver os seus condicionamentos, seus pensamentos, seus bloqueios, suas emoções mais comuns de um espaço além da mente raciocinativa. O que é que tem de tão extraordinário nisso? Gente, muitos dos nossos maiores condicionamentos, eles podem ser dissolvidos apenas observando-os, percebendo-os no momento em que eles agem. Condicionamentos grandes, condicionamentos pequenos, eles começam a perder a capacidade de nos manipular, porque no momento em que isso acontece, nós nos observamos. Quando a observação existe, significa que nós já não estamos identificados com aquele processo. Nós começamos a nos separar. Quando essa separação acontece, naturalmente, certas frequências mais elevadas dentro de nós começam a surgir e começam a questionar mesmo de um espaço além da mente discursiva. Não preciso me sentir assim. E uma das coisas mais curiosas que a gente vai perceber é que mesmo sabendo disso, existem forças, existem impulsos dentro de nós que não querem se libertar do sofrimento, que preferem continuar na zona de conforto. Essa é uma das descobertas mais interessantes que a gente faz. Que por mais que aqui, da boca para fora, a gente diga que quer se livrar do nosso sofrimento, existem dentro de nós forças muito densas, os nossos próprios condicionamentos que querem nos manter no círculo do sofrimento. E a maior parte das pessoas não suspeita que isso exista dentro delas. Tá? Então o vídeo é para isso, eu convido vocês a entrarem nesse novo estado de ser, nesse novo estado de existir. A não deixar isso para colocar em prática amanhã ou depois ou daqui a 5 minutos, mas começar isso agora mesmo. A fazer disso uma prática constante, a incorporar esse novo estado de consciência em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você vive. E perceber e permitir que as mudanças dentro de você aconteçam, e elas vão acontecer, de maneira tão natural quanto tomar água. E aí,
Aí que vem a mágica do processo. É quando a gente olha para trás e diz, Deus do céu, como é que eu tinha capacidade de viver naquela gaiola em que eu vivia e não percebia sequer que eu estava fechado ou limitado por ela. Tá bem? Essas são as dicas de hoje, eu espero que vocês aproveitem. Dúvidas, perguntas, deixa aí que respondo com o maior carinho. Tá bem? Um abraço e a gente se vê. Até mais.